pessoal, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde, protegidos. Infelizmente, não deu para a gente voltar às nossas aulas presenciais, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Tudo isso vai passar e com fé em Deus sairemos todos bem dessa situação. Mas enquanto a gente não pode voltar para a escola, a gente tem que dar continuidade aos nossos estudos. E essa semana a gente vai trabalhar com os descritores de matemática. A gente vai dar início com esses dois descritores aqui, o descritor 25 e o descritor 26. Estes descritores trabalham com operações com números racionais. O primeiro descritor aqui, que é o descritor 25, a gente vai trabalhar com a parte das operações. Que operações são essas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E o descritor 26, a gente vai trabalhar com a resolução de problemas, certo? Também trabalhando com esses números racionais e também com as 4 operações básicas, que é adição, subtração e multiplicação. Então, só relembrando para vocês o que são números racionais, que ainda lembram. Então, a gente já tinha estudado anteriormente números racionais, certo? E número racional é todo número que pode ser representado na forma de fração, certo? Você já tem conhecimento desses números. E que números são esses, professores? Então, a gente pode citar aqui as frações, os números decimais finitos, que são aqueles números que têm vírgula, as dízimas periódicas, certo? Os próprios números naturais, os números inteiros. Então, todos esses números aqui formam o conjunto dos números racionais, certo? Só que hoje a gente vai trabalhar apenas com as operações utilizando esses números, certo? E basicamente nessa aula de hoje a gente vai trabalhar apenas com os números decimais. E vai resolver problemas utilizando esses números, certo? Utilizando as 4 operações. Então, vamos iniciar aí a nossa aula. Aqui a gente vai trabalhar com problemas, certo? Então, na primeira questão aqui diz o seguinte: Marcos tinha R$850, pagou com esse dinheiro a conta de luz no valor de R$120. E a conta de telefone no valor de R$88. O troco Marcos guardou no banco. Então, qual foi a quantia que Marcos guardou no banco? Então, aqui nós temos um problemazinho bem simples, certo? Fala o quê? Que Marcos tinha um certo valor, esse valor era R$850. E com esse valor, ele pagou uma conta de R$120 e uma outra conta de R$88. E ele quer saber quanto Marcos ficou de troco para guardar no banco. Então, vamos aí para a resolução desse problema, certo? Nós temos 2 formas para se resolver esse problema. A primeira forma é apenas somando os valores que ele gastou e depois subtrair do valor total que ele tinha. Então, vamos ver aí. Ele pagou quanto? Ele pagou R$120 e pagou mais R$88 da conta do telefone, certo? Somando aí 120 mais R$88, a gente tem um total de R$208. E aí, professora, já terminou? Não, por quê? Porque na questão não está pedindo apenas o que ele gastou, está pedindo o valor que ele recebeu de troco, porque esse valor ele vai depositar no banco. Então, para descobrir quanto ele vai ter para depositar no banco, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer uma subtração agora, né? Então, ele tinha um valor de R$850 e quanto ele gastou? Ele gastou R$208. Então, subtraindo aí, 850 menos 208, dá quanto? Dá o total de R$642. Então, Marcos teve R$642 de troco, portanto, ele vai poder depositar
esse valor aí em sua conta. Tá vendo, gente, que não é complicado resolver um problema. O que é que a gente tem que fazer? É ler com atenção o problema, verificar o que está pedindo e depois é só fazer as operações necessárias, certo? Então, só retomando aqui a nossa questão, então nós temos aqui 4 alternativas e a correta é a letra A. Então, Marcos poderá depositar R$ 642 em sua conta. Entendido, gente? Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, pode voltar novamente aí o vídeo, certo? E verificar como a gente resolveu esse problema. Então, vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Uma casa de lanches faz a promoção do dia, mostrada no quadro a seguir. Então, aqui nós temos uma tabela, certo? Com alguns produtos e com o preço que está em promoção de cada um desses produtos, em reais, certo? Então, nós temos aqui um sanduíche que custa quanto? R$ 5,48. Temos um refrigerante, o refrigerante custa R$ 1,43, né? Está em promoção, então está com preço bastante acessível. Temos o biscoito, que está por 77 centavos, e temos o suco, que custa R$ 2,17. Vamos ver o que pede a questão. Sabendo que Yasmin comprou um produto de cada que aparece na tabela, então quanto ela pagou pela compra, certo? Então, Yasmin, voltando aqui, Yasmin comprou um produto de cada aqui, então ela vai pagar quanto? Então, basta a gente somar todos os valores que estão na tabela, certo? Então, vamos para a resolução da nossa questão. Então, ó, ela comprou o quê? Ela comprou um sanduíche lá de R$ 5,48, comprou mais o quê? Um refrigerante de R$ 1,43, um biscoito de 77 centavos e comprou também um suco por R$ 2,17. Só lembrando que para somarmos números decimais é necessário o quê? Colocarmos vírgula abaixo de vírgula e depois faz a soma normalmente, certo? É só somar unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Então, somando todos esses valores aí, nós teremos R$ 9,85. Então, esse foi o valor que ela pagou pela compra, certo? Então, só verificando aqui qual alternativa está correta, nós temos a letra C. Yasmin gastou R$ 9,85. Vamos para a nossa próxima questão, certo? Nessa questão aqui, a gente vai trabalhar com expressão, certo? A gente já estudou também expressão numérica, então só relembrando, para se resolver uma expressão numérica, o que a gente tem que fazer? Quando aparecem as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, o que a gente resolve primeiro? As multiplicações e as divisões de acordo com a ordem que aparecer e depois adição e subtração também de acordo com a ordem que aparecer. Só que aqui nessa expressãozinha a gente tem apenas 2 operações, que é o quê? Adição e multiplicação. Tá bem simples. Então, como eu já falei para vocês, o que a gente resolve primeiro? Primeiro as multiplicações e depois é só resolver as adições. Então, vamos resolver para ver quanto vai dar essa expressão. Então, nós temos aqui a expressão 3 vezes 1.000 mais 3 vezes 100 mais 4 vezes 10. Então, resolvendo primeiro as multiplicações, 3 vezes 1.000 vai dar quanto? 3.000. A próxima multiplicação, nós temos aqui 3 vezes 100, dá quanto? Vai dar igual a 300. E por último, 4 vezes 10, que dá quanto? Dá igual a 40. Feito as multiplicações, agora é só realizar as
adições. Então, somando aqui, 3.000 mais 300 mais 40 vai dar igual a 3.340, certo? Expressãozinha bem simples, que eu garanto que todos conseguem resolver. Então, só marcando aqui, a alternativa correta é a letra A. O número representado por essa expressão é 3.340. Então, só lembrando, gente, que todas essas questões aqui estão trabalhando os descritores, certo? Esses descritores que eu falei no começo da aula, o descritor 25, que trabalha as operações, certo? Com números racionais. Nesse caso aqui dessa questão, nós temos apenas operações, aqui multiplicação e adição. E também é a parte de problemas, que é o descritor 26. Então, todas as questões que estamos trabalhando aqui estão relacionadas com esses dois descritores. Vamos para a questão de número 4. Diz o seguinte, essa questão. Um boneco de brinquedo dá passos de 8,5 centímetros, certo? Então, o comprimento do passo desse boneco é de 8,5 centímetros. O número de passos que ele deve dar para andar 68 centímetros é... Então, vamos entender o que está pedindo esse problema, certo? Nós temos aqui o comprimento do passo do boneco e temos a distância que ele vai andar, que é de 68 centímetros. Então, nessa distância toda aqui, ele vai dar quantos passos? Então, é só a gente dividir a distância que ele vai percorrer, que ele vai andar, pelo comprimento do seu passo. Então, vamos ver como é que fica a questão. Ó, aqui a gente vai dividir 68, que é a distância que ele pretende percorrer, dividido pelo comprimento do seu passo, que é 8,5. Então, em casa, vocês podem pegar aí um lápis, um caderno e tentar fazer essa divisão. Dividindo aí 68 por 8,5 dá igual a 8, certo? Então, vocês podem resolver essa divisãozinha aí em casa, certo? Só lembrando, ó, nós temos uma divisão de um número inteiro por um número decimal. Então, para dividir, primeiro a gente tem que fazer o quê? Retirar essa vírgula. Então, para que a gente possa retirar essa vírgula aqui que está no divisor, a gente tem que fazer o quê? Multiplica por 10, certo? Multiplicando aqui por 10 fica 85. Na multiplicação por 10, a vírgula desloca uma casa para frente, não é isso? Para a direita, então fica 85. Como a gente tem que multiplicar o divisor por 10, a gente vai fazer o mesmo com o dividendo. Então, multiplicando 68 por 10, fica 680. Então, a divisão vai ficar como? 680 dividido por 85. Então, dá uma divisão exata, que é igual a 8. Tentem fazer aí em casa, certo? E vocês vão ver que o resultado vai dar igual a 8. Então, no caso, o boneco terá que dar 8 passos. Então, vamos só marcar aqui a alternativa correta, que no caso é a letra A, certo? Então, minha gente, ó, a gente trabalhou aqui com essas questões aqui, essas 4 questões, apenas revisando as operações com números racionais, certo? Esse conteúdo aqui vocês já viram, todo mundo já sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir com números racionais, com números decimais, certo? Então, aí na sala de aula eu vou postar uma atividade, um formulário, certo? Tem questões parecidas com essas que eu acabei de fazer aí com vocês, são todas simples também, vocês vão usar apenas as 4 operações, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tentem resolver o formulário. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo
ou na própria plataforma, ou então pelo WhatsApp. Temos lá o grupo também, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada, protejam-se e fiquem em casa. Tchau, pessoal, até a próxima.